Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque, como sempre, né, a gente tem uma convidada Power hoje, super de peso. Tô aqui, gente, nervosíssima. Vou aqui falar um pouquinho. A nossa convidada Power de hoje é graduada em Administração de Empresas e em 2005 entrou de cabeça no mercado financeiro. Hoje ela integra o quadro de investidores do Shark Tank Brasil, é CEO da Atom, maior empresa de trades da América Latina, uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sendo a única mulher em meio a 33 homens, gente. Que incrível isso. Inspiradora, né, Bebel? E escritora do livro For Trades, que conta a história de 4 Trades, mulheres que aprendem Bolsa de Valores em Nova York. Bem-vinda ao PowerCast. Carol, sua maravilhosa. Bem-vinda, Carol. Até fiquei aqui suando pra fazer isso aqui, viu? Porque vou te falar, não é pra qualquer uma, né? Tá no meio de tantos homens e ser tão inspiradora quanto você. Poderia fazer uma bio aqui de meia hora pra falar de tanta coisa que a gente sabe de você. E assim, pra trazer tanta inspiração pra gente, pra tantas mulheres que estão assistindo a gente aqui também. Poxa, obrigada aí, fico honrada com o convite, vocês são maravilhosos. Obrigada. Então vamos lá. A gente já dá uma descontraída nesse momento, né? A gente já quer te presentear com o nosso parceiro 067 Vinhos. Olha! Esse vinho super especial, é um Malbec. Show, é um rótulo obrigada. próprio deles, eles são tanto produtores quanto distribuidores e importadores. Eles são demais. incríveis, são nossos A gente vai parceiros abrir agora? aqui. Poderia, né? São nossos parceiros aqui do Power. Inclusive, enquanto a gente estiver assistindo aqui, vocês estiverem assistindo, vai passar aqui o QR Code, vocês acessam, entregam em todo o Brasil. Eles são incríveis, gente. Tem vinho brasileiro. Eles são, como a Bebel disse, importadores e distribuidores. Então, eles vão para várias adegas do mundo todo. Vinícolas pequenininhas escolhem a dedo os vinhos. Então, tem um mix de vinhos fantásticos. Exato. E super bem escolhidos. E vale lembrar que eles são lá de Campo Grande, né? Então, esse rótulo é em homenagem a essas comitivas pantaneiras. Olha que legal. E também É o muito nome gracinha 067 Vinhos também é uma homenagem ao DDD do estado. De lá, é verdade. Exatamente. Muito legal. Então, Minha levando melhor aí... amiga mora em Campo Grande. Exato. Ai, que então ótimo. pronto. Já faz uma Já fui visita pra algumas eles. vezes pra Campo Grande. Ai, Legal, Nós muito somos legal. suspeitas, né, Bebel? Porque só tem vinho bom, gente. Eles são fantásticos. Clica aqui e entrega pra todo o Brasil, tá? Então vamos começar? Vamos. A gente tava debatendo um pouquinho aqui antes, né? Porque sua história é incrível, incrível. Você fez ADM, mas foi tentar... pensou em fazer faculdade de moda e aí entrou nesse universo junto com seu irmão. Conta um pouquinho, como começou? Bom, é exatamente isso, né? Eu pensei em fazer moda porque a minha mãe tinha moda infantil. Minha mãe começou fazendo roupa pra minha irmã porque ela queria uma roupa mais legal e tudo mais, não tinha grana pra comprar. Ela casou muito cedo, ela tinha 17, meu pai de 20 anos. E daí ela começou a fazer roupa pra minha irmã e as amigas gostaram. E ela começou a vender pras amigas, depois montou loja, montou confecção. Então eu cresci no meio dos tecidos. E a minha avó tinha de adulto. Então eu pensava em montar uma moda teens, mas eu não queria ser estilista, eu queria ter uma empresa de moda. E daí eu via que todo mundo que montava empresa no Brasil apanhava, né? Até hoje. Então, ou seja, empreender no Brasil sempre foi muito complicado, é muito questão tributária, trabalhista, etc. E você tem que aprender um monte de coisa. Falei, cara, o que estuda pra montar uma empresa? DM. Então eu vou fazer ADM. E o vestibular de ADM, ele era mais concorrido do que de moda, nada contra o mundo da moda, mas teoricamente eu não tinha que decorar tanta coisa no vestibular pra depois fazer moda, né? Então assim, eu peguei e decidi primeiro fazer ADM pra depois fazer moda, e pensava até em fazer moda em Paris ou Milão, nunca tinha saído do país, mas já pensava em fazer fora. E no meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM, meu irmão ia fazer agronomia, medicina, qualquer outra coisa, e eu convenci ele a fazer ADM também. A gente tem 2 anos de diferença, mas eu sou um ano adiantado na escola, ele fez um ano de cursinho, e a gente entrou no mesmo ano na faculdade. Que legal! E daí a gente foi morar em Campinas, que meu pai obrigou a gente, né? Então a gente passou em nossos vestibulares, mas a minha irmã já morava em Campinas. Falou, vai morar todo mundo junto. Tá bom. Bem coisa de Então, pai, né? Já bem, fica todo mundo no mesmo Já lugar. otimiza tudo. E ele bateu muito nessa tecla, né? Eu passei também numa faculdade em Araraquara, né? Na Unesp. E daí meu pai falou, não, porque você vai morar com seus irmãos, pra mim é mais prático, não sei o que e tal. E daí eu fui pra Campinas. E o meu irmão também foi pra Campinas e o professor dele de economia, o professor Gentil, falou pra ele sobre bolsa de valores. E ele acabou me apresentando esse universo e eu acabei me apaixonando. Confesso que no primeiro momento falei, o que tem a ver comigo? Eu vou fazer moda, não tem nada a ver com bolsa de valores. Mas daí ele me mostrou que basicamente era comprar barato e vender caro.
E eu falei, cara, e é um negócio meritocrático, porque não importava se eu era homem ou mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre, se você tem um sobrenome bonito ou feio. Tipo, quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. E eu não conheço nenhum setor, nenhum segmento que é assim, né? E a gente sabe muito bem como é o mundo da moda, né? Principalmente nós mulheres sabemos o quanto tem de ego, o quanto tem de desafios, o quanto tem, literalmente, da modinha, né? Tipo, de estar na mídia, de você ter influência e tudo mais. Então eu vi no mercado financeiro uma grande possibilidade de ganhar dinheiro sem ter que sofrer por isso. Aí eu brinco que eu nunca saí do mundo da moda porque a gente continua consumidora, né? Claro. Então, sempre bem vestida, é tudo certo. A gente continua gastando no mundo da moda, mas eu vi que era um mercado muito menos sofrido do que todo mundo acha, né? Eu ainda continuo achando muito mais desafiador o mundo da moda do que o mercado financeiro, por exemplo. Por mais que seja um mercado muito masculino, ainda é um mercado que tem muito mais possibilidades do que o mundo da moda, por exemplo. Como que você faz para você ter um destaque na tua marca? Ou para você ser uma estilista de destaque, é muito mais desafiador do que você investidora. Investidora, ninguém tá te vendo. Você pode fazer de pijama, inclusive. Então, ou seja, é muito mais simples do que todo mundo pensa. E pegando esse ponto que você falou de ser um mercado mais masculino, por que você acha que é um mercado que tem tanto homem? Você acha que as mulheres talvez vejam como um tabu e não se interessem? É porque é muito de exata? O que será que acontece que realmente... Hoje eu acho que até tem muito mais mulher nesse mercado, mas ainda é muito difícil, né? Ele realmente é muito dominado por homens. Tem. E você se destacou super. Como que você enxerga isso? Eu acho que tem alguns pontos a serem avaliados aqui, né? Quando eu comecei, daí parece uma velha falando, mas tinha 5% dos investidores eram mulheres. Hoje a gente tem 27% e ainda é pequeno perto do que a gente representa em qualquer outro mercado, né? A gente já dominou o mercado de trabalho, a mulher ela já dominou todos os mercados, né? Então, por que as mulheres ainda não investem? E daí é muito de gosto. Assim como você não vai ver tantos homens no mundo da moda, por exemplo. Então, no marketing ou no mundo da moda, você vê muito mais mulheres do que homens. Então é muito mais de gosto, de perfil, de realmente de gostar daquilo que tá fazendo. No caso do mercado financeiro, é mais grave ainda, porque não é só o fato de não ter muitas mulheres, não tem muita gente. A gente tá falando de 3% da população é investidora. E até pouco tempo atrás, até 4 anos, a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Nossa. Gente, não é porque a cadeia tá lotada, tá? É porque tinha menos de 0,5% da população investindo em bolsa de valores. Então, ou seja, a gente ainda vê uma crença muito limitante em relação a dinheiro, a investimento, a matemática. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, eu quero começar a investir, eu preciso saber tudo de matemática? Falei, por que você tem tanto trauma de matemática? Porque a matemática tá no seu dia a dia, você vai na padaria, se não souber matemática, vão te passar a perna no troco. Sim. Então, ou seja, a matemática tá presente ali, mesmo porque ninguém vive de permuta, né? Ninguém aqui vive de permuta, então, ou seja, todo mundo vive de dinheiro. Então, isso realmente, as pessoas estão cada vez mais com medo de algo que não faz sentido, né? E daí, por isso que eu vejo que tem menos mulheres, porque ela tem muito mais medo de falar de finanças, de matemática. Por muito tempo, lá atrás, eu tinha o Clube da Luluzinha, né? Quando eu comecei a investir, eu comecei a montar grupos porque eu percebia que as mulheres ficavam inibidas a fazer perguntas no meio de um monte de homem. Não, mas minha pergunta vai ser boba. Malemar sabe ela que a mesma pergunta que ela fazia, o homem fazia. Porque ninguém entende nada sobre investimentos no Brasil. Então as perguntas são as mesmas. Mas ela ficava inibida, então eu comecei a criar ambiente só para mulheres, que era o Clube da Luluzinha. E daí eu percebia que as mulheres terminavam a palestra, vinham para mim falando assim, eu vou falar com meu marido, vou falar com meu namorado. Falei, não, é para você ganha dinheiro, você tá nesse mercado. Então, é muito mais da cabeça dela do que propriamente de não ter uma habilidade ou não ter conhecimento para aquilo. Então, muitas vezes, até pela nossa criação social, é colocada na figura do homem de prover, de ganhar, de decidir. Então, é uma mentalidade que precisa vir das mulheres também. Não é só porque os homens não estão dando espaço, porque as mulheres não estão querendo esse espaço, muitas vezes, não estão invadindo esse espaço, né? E daí, quando a gente fala assim, mas você é uma das poucas mulheres nesse mercado e tudo mais, pra mim, sinceramente falando, foi muito bom. Porque eu entrava numa mesa, tinha um monte de homem. Todo mundo sabia meu nome. Eu não sabia o nome de ninguém. Então, ou seja, é interessante que isso também era usado a meu favor, né? Ao mesmo tempo que eu via ali que, poxa, eu tinha
não que me provar, mas ninguém tava criando uma expectativa que eu fosse falar alguma coisa inteligente. Mas quando eu abria a boca e mostrava que eu tinha domínio do que eu tava falando, todo mundo ficava impressionado. Ao contrário do homem, que todo mundo tava esperando, meu irmão é meu sócio, né? Eu ia numa reunião com ele, tava todo mundo esperando que ele já falasse alguma coisa inteligente, que ele gaste muito dinheiro. De mim já não estavam esperando muito. Então eu percebo que muitas vezes uma mulher no ambiente masculino, ela que coloca a faca nas costas de uma coisa que não tá acontecendo. Uma cobrança que muitas vezes não tá acontecendo ali. Ela que tá se cobrando. Então eu usava aquilo a meu favor. Todo mundo sabia meu nome e eu falava alguma coisa, a pessoa já ficava impressionada, então me dava mais espaço. E isso fez com que eu fosse me destacando. Obviamente, gostaria de ter muito mais mulheres. Eu brincava nas minhas palestras, né? Quando me convidavam para um evento, eu falava assim, não tinha outra opção, né? Aí ele falava, não, é porque você tá em destaque, não sei o que. Eu falei assim, cara, é que tem poucas mulheres que falam no mercado financeiro. Sim. E eu adoraria que tivesse mais. E fico incentivando para ter mais. Porque isso também vai incentivar mais, não só mulheres a investir, mas as crianças. A mulher é um agente de transformação. A mulher passa mais tempo com os filhos do que os pais. Então, se a gente falar sobre dinheiro e falar sobre empreendedorismo, a gente mudou o país. Quando ela coloca na cabeça dela... Coloca educação financeira. Quando ela coloca na cabeça dela esse poder que ela tem, aí ninguém segura. Porque a mulher, ela faz muito mais pelos outros do que por ela mesma. Então, quando você coloca e mostra pra ela que ela pode transformar uma família, que ela pode transformar uma sociedade, ela começa a abraçar muito mais a causa do que você falar pra uma mulher, você vai ficar milionária, você vai ter um carro, assim, mulher não tá afim, não tá preocupada com o carro. Quer segurança pro filho dela. Exatamente. Uma mulher, principalmente que é mãe, ela tá muito mais preocupada com o futuro do filho dela, da família dela. Ela, tanto que a mulher tá muito ok com ser bastidores. Tipo, assim, raramente você vai encontrar um homem que fica no bastidor e a mulher é holofote, né? Ela tá em destaque. Você tem alguns casos aí, né? Tipo, de pessoas bem famosas como a Ivete, a Tatá, etc. Que cresceram muito e que os homens, né, não são tão famosos quanto elas. Mas é raro e você ter essa situação. É muito mais ao contrário. É um homem em destaque e a mulher apoiou ele. Porque socialmente ela já foi também trazida pra isso. E ela tá ok com isso. Agora, pensa, se ela começa a perceber que ela pode ter um poder de transformação dentro da família, a gente muda totalmente uma sociedade. Incrível. É verdade, é verdade. Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que essa parte de não ter tanta gente no mercado financeiro, hoje eu acho que mudou muito, né? Mas a gente não tem tanta gente no mercado financeiro por conta cultural mesmo, tipo, desde o Collor, que houve aquele negócio de tirar o dinheiro do banco, as pessoas preferiram ter coisas mais palpáveis, tipo um imóvel, sabe? Tipo, muita gente ainda guarda dinheiro em casa. Você acha que tem a ver com alguma coisa disso? Porque eu vejo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente sabe que são países, né, extremamente desenvolvidos e que tem muito, muito mercado. Agora, aqui no Brasil, eu vejo que tem um boom de 10 anos pra cá, né? Significativo, que as pessoas falam sobre mercado financeiro, tentam saber o que é. Até eu acho que a XP fez uma coisa, né, de deixar mais democrático esse trabalho. Você acha que tem a ver com essa parte... Do medo, né? Do medo? Na verdade, assim, o brasileiro, ele sempre carrega uma desculpa, né? Então, porque... Vamos lá, você citou aqui o Collor, ou a gente pode citar a inflação, e as pessoas têm um receio em relação a isso. Mas quanto tempo a gente tá falando atrás, né? Então, assim, uma boa parte das pessoas que vão acompanhar esse papo da gente aqui não passaram por isso. Não viveram isso. E daí você fala assim, cara, como que você tem medo de um negócio que você não viveu? É uma desculpa que você criou para que você não saia da sua zona de conforto. Então, as pessoas, elas têm medo de investir. As pessoas... Elas têm medo de investir, mas peraí, mas elas não passaram por essa situação. Então, como que você pode ter medo de algo que você não viveu? E daí será que é um medo e também, às vezes, a pessoa achar que ela tem que ter muito dinheiro pra poder investir? Então, tem algumas desculpas que são dadas e que faz muito tempo que não fazem sentido. Porque quando eu entrei no mercado financeiro há 17 anos, e por isso que eu falo que parece uma velha falando, mas a corretagem, por exemplo, era 0,5% mais R$25,21, tabela Bovespa. O que significa isso? Que pra você comprar e vender uma ação, você tinha que ganhar mais do que 1%, senão não valia a pena.
E daí sim, você está falando de uma corretagem cara, precisava ter muito dinheiro, precisava ter um certo conhecimento. Hoje não, a corretagem é de graça. Hoje você tem simulador onde você pode testar com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Hoje você tem todo um suporte da Atom, por exemplo, de aulas didáticas, etc. Eu não tô falando disso de agora, a Atom existe há 6 anos. O simulador existe também há 6 anos. Então, ou seja, a corretagem já caiu por alguns anos. Então a gente tá falando de um passado bem passado e que as pessoas continuam agarradas nele para não sair da zona de conforto. Então é muito mais fácil você falar assim, não, porque as pessoas perdiam dinheiro, mas que pessoas você está falando? Ah, não, porque tinha uma inflação. Mas que momento você está falando? Então as pessoas hoje em dia não tem como falar isso, né? Essas desculpas. Mas a gente se agarra em desculpas para não sair da nossa zona de conforto. Por muito tempo, sim, a gente teve uma renda fixa muito alta no Brasil. Então quem tinha muito dinheiro, óbvio, você não vai querer tomar risco, sendo que você pode ter uma rentabilidade alta numa renda fixa. Essa é a realidade. Durante, né, esse período, esses últimos 2 anos que a gente viveu, no começo do lockdown, etc., a gente teve uma queda brusca da taxa de juros. Ela foi para 2%. Isso fez com que aumentasse o número de investidores, porque as pessoas foram obrigadas a tomar mais risco, porque elas tiveram que fugir da renda fixa. Então elas tiveram que tomar risco, então elas tiveram que conhecer renda variável, startups, etc. E nunca se falou tanto em risco. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar é que a maior parte das desculpas que as pessoas dão para não investir estão enraizadas num passado que não faz mais do pai, nenhum do vô, sentido. De Exatamente. Coisas que não fazem mais sentido. E a primeira coisa para você não ter medo é conhecimento. Se você tem conhecimento, o conhecimento te liberta. Então, para você realmente poder tomar decisões melhores, você não pode ser refém. O que acontece muito é que a pessoa é refém do gerente do banco, do assessor, da opinião do vizinho, do amigo. O que mais acontece? As pessoas... Carol, você tá no mercado financeiro há 17 anos, me dá uma dica. Não pode viver de uma dica. Você tem que entender o que você tá fazendo, o risco que você tá correndo. Então, um ponto principal é... As pessoas, muitas vezes, elas estão dando desculpa para não sair da zona de conforto delas, mas elas estão perdendo uma grande oportunidade de enriquecer. Aí você pega umas pessoas assim, né, que não tem muita grana, como tipo o Warren Buffett, né? Bem pobrinho. Então, ele não criou o Facebook, nem o Google. O Luiz Barsi. O Luiz Barsi foi um investidor, pessoa física do Banco do Brasil. Ele não criou nada disso. Ele nunca trabalhou lá. Ele só comprou pedacinhos de outras empresas. Isso é a bolsa de valores. Então as pessoas, elas acabam ignorando um negócio que pode ser altamente lucrativo para elas por falta de conhecimento e por medo de uma história que tá lá, criada a mitos lá, muitos mitos sobre dinheiro, sobre investimentos, etc. Então, aos poucos, a gente está mudando isso. E hoje, com a tecnologia, com a internet, você tem acesso a esse conteúdo da sua casa. A gente tem aluno no Japão, em Portugal, na Itália, em qualquer lugar do mundo. E é libertador de pensar que hoje você pode aprender de qualquer lugar. Sim. Você não precisa mais fisicamente ir para nenhum lugar. E você não precisa mais ter economês financeiros para aprender sobre investimentos. Eu tenho uma pancada de perguntas aqui. Eu também. Eu até para aproveitar isso que você falou dos mitos, né? Pra gente desmistificar um pouco. Que às vezes muita gente, quando fala trade, etc., acha que é muito risco, né? Que se realmente você tá ali, você tem que estar de olho estudando, sabendo como é que tá o movimento do mercado. O que você diz para quem fala assim, não, mas é muito risco, acho que eu não quero tentar... É realmente tudo isso? Ou é porque a gente não tem o conhecimento de como que faz? Então, primeiro, uma coisa bem importante ser dita, né? Risco você corre assim que você saiu da sua cama. Você acordou, saiu da cama, você tá tomando risco. O que a gente faz ao longo da nossa jornada é a gestão do risco. Então, por exemplo, você entra num carro, você bota o cinto de segurança. Seu carro deve ter airbag. Então, ou seja, o que você tá fazendo com isso? Evitando que, se alguém bater em você tenha um acidente grave, que você possa até morrer. Então, o que a gente faz ao longo da nossa jornada é adquirir conhecimento. Você também não vai pegar um carro se você não souber pilotar um carro. E 2, é você fazer a gestão do risco. Alguém pode bater em você. Então, é a mesma coisa no mundo dos investimentos. Eu preciso primeiro estudar, para eu saber o que eu estou fazendo. Qual é o meu objetivo, qual é o meu limite de perda. Hoje tem ferramentas como o Stop Gain e Stop Loss. Então, o Stop Loss é um limite de perda, onde eu estou limitando o meu risco. Só que um ponto bem importante mas e se mudar as notícias? E se o Biden falar uma besteira lá nos Estados Unidos? Isso pode impactar nos meus investimentos aqui?
Pode. Por isso que existe uma gestão de risco, de você não colocar todo o seu dinheiro, de você colocar um limitador de perda. Você já viu alguém numa oficina e falar assim, ó, tira o airbag do carro, que eu quero viver perigosamente. Não. Não vou usar cinto porque eu quero viver perigosamente. Então, ou seja, a pessoa tem que entender que tudo que ela for fazer, ela vai tomar risco. Você vai tomar risco em relacionamento, na sua vida profissional, nos seus investimentos. A hora que você, como eu falei, acordou, veio pra cá hoje, você tinha o risco de quebrar a perna, de cair na escada, você tinha um monte de risco que você passou. Então essa é a mesma lógica. O que acontece muito é que as pessoas têm muito medo de correr risco com dinheiro porque elas têm medo de não ter segurança. Tanto que no caso do brasileiro, o que ele busca sempre é segurança. Tanto que, por exemplo, é um dos países que mais faz concurso público. Nossa. Porque as pessoas querem segurança. Ela prefere ganhar aquele valor por mês do que ela tentar ousar de ter um valor garantido, né? Garantido. Por exemplo, CLT não muda nada. CLT não funciona nos Estados Unidos nunca. CLT, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas ganham por semana. E daí, por que as pessoas defendem a CLT aqui no Brasil? Porque elas querem segurança. Elas querem segurança de algo que não é seguro. Então, quando você tá num mercado de trabalho, não é seguro. Implantar um negócio, né? Aqui no Brasil tem uma coisa enraizadíssima de algumas coisas culturais, sei lá. Sim. Como que eles conseguiram colocar tanta coisa é informação, né? Se você for ver, até o casamento no Brasil é focado na segurança. Exato. Ele é tão burocrático Exato. Que a pessoa pensa 10 vezes antes de divorciar. Exato. Eu tenho algumas amigas que divorciaram e que falaram assim, gente, é 1000 vezes pior divorciar. Isso que hoje em dia tá mais fácil, né? Que você pode ir direto no cartório. Mas é milhões de vezes pior dependendo do que você... do jeito que você casou. Exato. Dependendo do tipo de casamento que você fez. Exato. É a mesma coisa abrir empresa. É mais difícil você fechar a empresa do que se abrir. Exato. Sim. E olha que abrir é burocrático no Brasil. Então, ou seja, é uma segurança falsa. A gente tá tumultuando o processo. Isso não é segurança. Isso é você travar um modelo de negócio. E a mesma coisa, imagina que para eu desinvestir, eu tenho dinheiro. Para eu tirar o dinheiro, eu preciso passar por uma baita burocracia. Cara, não faz sentido isso. Então, assim, essa falsa ilusão da segurança que o brasileiro criou atrapalha ele a tomar decisões muito mais inteligentes no mundo dos investimentos. Entendi. Carol, Legal. Você tem uma carreira de 17 anos, né? Quando você começou a empresa com o seu irmão, que momento vocês notaram que, realmente você nasceu pra isso? Sabe quando a gente fala assim, leva o jeito pro negócio e tô fazendo dinheiro? Passou de um ano? Como que foi? Foi bem rápido, porque na verdade, assim, foi bem engraçada essa história. Na faculdade, primeiro eu comecei a ver que aquilo dava dinheiro e era muito mais livre do que, como falei, o mundo da moda, né? Então, assim, era muito mais meritocrático. Desistiu e nunca mais nem pensou, né? Não, eu só investi no Shark, né? Florent, né? Que é uma empresa de moda circular e que daí tinha um puta apelo, que é de você ter a refibragem, inclusive usar na alfaiataria, etc. Legal. Muito bacana. E daí eu acabei me conectando e tudo mais. Mas é bem curioso que eu acabei me identificando com o mercado financeiro. E as primeiras vezes que eu comecei a operar, eu falei, cara, isso dá muito dinheiro. E eu lembro que para me livrar de uma matéria da faculdade que era de psicologia, gente, nada contra psicologia, adoro, mas essa matéria, ela é bem focada em processo seletivo. E daí, pra eu me livrar da matéria, eu tinha que passar no processo seletivo. Eu fiz o processo seletivo da Unilever e passei. E não queria trabalhar lá. Eu só queria realmente me livrar da matéria. E daí eu liguei, agradecendo, pedindo desculpa, etc. E acabei não fazendo. E falando, não, vou trabalhar com o mercado financeiro. Ele tá louca, o mercado financeiro não dá dinheiro, não sei o que. E muitos amigos meus da faculdade me falavam isso na época. Você tá louca, por que você vai trabalhar no mercado financeiro? Isso não dá dinheiro. Ainda bem que você tem uma personalidade muito boa. Que eu falava assim, não é nem isso. Era que assim, cara, se eu fracassar, eu arranjo um emprego, volto pra casa dos meus pais. Tinha 17 anos, o que poderia acontecer? Um monte de coisa, exatamente. Entendeu? E daí eu falei, tá na hora de errar, né? E eu lembro que o meu irmão veio pra São Paulo e eu nunca tinha operado longe dele, né? E daí nesse dia eu operei Lojas Renner e eu ganhei R$3.500. Naquela época era muita grana, né? Principalmente porque
meu, sei lá, você gastava R$100 na balada. Você imagina, R$3.500 era muita grana. E daí eu falei assim, cara, tô rica, né? R$3.500, não sei o que, não. Era mais do que eu ia ganhar na Unilever num 2 meses. Adorei. Eu tava ganhando ali no dia. Eu falei, meu Deus, isso é demais. Como alguém falou que não dá dinheiro, né? Aí eu falei assim, não, é exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E esse foi um dos dias muito marcantes pra mim. Porque eu tive a certeza que era só estudar. Era só estudar. E isso foi libertador, assim, de pensar. Porque eu não conheço até hoje nenhum mercado que é assim. Nenhum. Eu não conheço nada que você faz que você não depende de cliente, de economia, de um monte de coisas. No mercado não. Só depende de você estudar, só depende de você se dedicar. É literalmente igual pilotar um carro de Fórmula 1. Você tem a equipe, não sei o quê, mas a hora que você entra na pista é você. E é por isso que eu acho que também, né? E eu acho que é por isso que todo mundo tem medo. Porque se você tiver certo, o mérito é seu. Mas se você tiver errado, o fracasso é seu. E o fracasso dói muito. Porque as pessoas, elas tendem a querer colocar a culpa nos outros. É muito mais fácil eu falar, não, olha, aqui não fui bem hoje no podcast porque as duas fizeram umas perguntas. Entendeu? É sempre a culpa do outro. A gente sempre coloca a culpa no outro. Agora, quando você tá lá sozinho pilotando o carro, quando você tá lá operando, você vai colocar a culpa em quem? Ah, o mercado fez isso com você. Ele não sabe quem você é. Você é ninguém no mercado. Nem aparece seu nome no mercado. Então, ou seja, é isso que mais me inspirou a querer conhecer esse mercado. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí comecei a perceber, quando eu falava pras pessoas sobre o que eu tava fazendo, elas entendiam. E elas falam, nossa, legal. Quando você explica parece tão fácil. E até eu tô querendo já operar, você também tá querendo, né? Já tô aqui, pronta pra sair daqui. E eu comecei a perceber que eu tinha... não um dom, mas eu tinha uma capacidade de comunicação, né, de tradução. E daí eu comecei a perceber que as pessoas entendiam o que eu falava. Então, ou seja, que eu poderia ajudar as pessoas a entenderem. E comecei a ensinar. E comecei a dar palestra. E comecei a ensinar de final de semana. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava durante o dia, à noite eu dava palestra. De final de semana eu dava curso para as pessoas aprenderem a investir. O que a gente Quantos fala anos hoje você de tinha, marketing. Carol? 17. Tô em choque. Marketing de conteúdo, que a gente fala hoje, né, de marketing de conteúdo, já fazia fisicamente. Eu dava uma palestra em cafés, qualquer lugar, dava palestra, distribuía cadastro. Se você entendesse a minha palestra, você abria conta comigo e investia comigo. Então, qual era a minha dedicação? Você entender o que era o mundo dos investimentos e como ele era importante para você. E não tava ali para te convencer. Eu queria que você entendesse. Porque o que eu odeio é da pessoa falar assim, eu confio em você. Você não confia em mim. Você confia em você. Você tem que saber o que você tá fazendo, porque o dinheiro é seu. E tem 2 coisas que você não terceiriza, saúde e dinheiro. Então, uma coisa que eu sempre achei insuportável. A pessoa, não, eu vou investir porque eu te conheço, não sei o que. Não, você vai investir porque você entendeu. Senta aqui que eu vou te explicar. E você vai me fazer todas as perguntas até você entender. O que eu nunca admiti é que a pessoa fosse, não sei o que, não assistiu a palestra, preencher esse cadastro. Não, eu vou começar a investir porque é legal. Não, você vai assistir a palestra. Você vai ter isso. Então eu sempre foquei nisso. Aí fui me tornando uma educadora, né? Eu tô me formando agora no mestrado de Educação e Tecnologia. Que legal. E eu tenho, assim, prazer em dizer, eu sou uma professora, eu sou uma educadora. E daí eu fui percebendo que mais do que também ser uma investidora, eu poderia colaborar sendo uma professora. E é engraçado isso, porque professor não é admirado no Brasil, né? E é uma profissão que não é valorizada. E eu acho engraçado porque todo mundo critica, né? Porque professor não é valorizado, ganha pouco e não sei o quê. Aí esse mesmo fulano vai lá na minha página e escreve assim, seu curso é caro. Filho, você não acha que isso é meio contraditório? Porra, a minha hora não vale nada. Eu tenho que mastigar o conteúdo pra você, tenho que te ensinar. E tem que trabalhar de graça, tem que pagar todos esses colaboradores aqui, todo esse time maravilhoso que eu tenho por trás, pra você receber um conteúdo de graça. Você não tá falando que o professor não é valorizado? O brasileiro tem umas coisas que é meio contraditório, né? Que não faz muito sentido pra mim. Sim. Principalmente na educação, né? Eu bato na tecla, a gente sempre fala sobre isso. O Power nasceu pra trazer demais. Educação também. Exatamente pra quem empreende. Porque assim, eu quando comecei a empreender 10 anos atrás, eu fiz faculdade de Direito, fui fazer moda. Aí você vai começar a trabalhar.
os processos, tudo, se você não tem uma pessoa que você contrata, olha, que me explica como funciona, você sai apanhando, você perde tempo, você perde dinheiro, se você nunca trabalhou em uma empresa grande pra aprender, né? Então, assim, o Power, ele nasceu exatamente pra isso, pra eu, Abel, entrevistar pessoas incríveis como vocês, que estão aqui, e que tragam todo esse aprendizado para as pessoas entenderem um pouco de negócio, porque vem 2 episódios por semana, mas vem episódios totalmente diferentes, de cases diferentes, mas as colinhas serve, né, se encaixa no negócio, olha, isso aqui é uma boa ideia, isso é uma boa ideia, e exatamente, educação, eu sempre bato na tecla, se a gente tivesse, o país tivesse mais educação, muita coisa a gente não passaria. E é legal de falar desse movimento, né, porque no meu mestrado eu aprendi muito sobre isso. Por exemplo, podcast não existia, né? E agora não é nem podcast, é videocast, né? Então a gente tem tem os cortes, etc. Olha como as pessoas estão evoluindo no aprendizado através do entretenimento também. Porque você fala, é muito mais divertido você escutar uma entrevista do que você ter uma aula, né? Uma palestra. Palestra, muitas vezes, putz, você tem que se virar nos 30 para as pessoas não dormirem numa palestra, porque palestra, na cabeça das pessoas, já é um negócio chato. Então, ou seja, a gente tem que ir aprimorando conforme as pessoas vão evoluindo, vão mudando. Então, hoje elas consomem muito mais podcast, hoje elas veem quadros, elas assistem programas de TV diferentes e programas no YouTube que sejam mais educativos. Você tem um desenho animado, você tem um game. Para educação financeira mesmo, eu criei primeiro um game, que é o Traders Life. A gente tava no dia, né, Bel? E você fez um desenho, não fez? Isso. A gente tava no dia lá na Carol. E daí a gente criou agora um desenho animado. Para as escolas. Para as escolas públicas, para ensinar educação financeira. Por quê? Porque educação financeira é ser muito chato. Muito economês, muito financeira. E daí ninguém quer aprender. Se todo mundo tem pavor de matemática, de finanças e de educação financeira, como que você vai ensinar do mesmo jeito as pessoas? Não dá. E daí a gente criou um desenho animado pra ser mais leve. São 10 episódios que vão ser distribuídos em todas as escolas públicas. Nossa, parabéns, cara. Obrigada. Que incrível, que incrível. É admirável, né? Porque você chegou num ponto que você realmente consegue ajudar a sociedade, né? São essas iniciativas que você não tem um retorno, você tá fazendo pelo bem. Isso é muito legal. Todo mundo tem retorno, na verdade, né? E eu acho que, assim, a gente precisa lembrar que qual é o nosso retorno? Se todo mundo ganha dinheiro, a economia melhora. Isso afeta todo mundo. Se eu ganho dinheiro, vocês ganham dinheiro, todo mundo que estiver nos assistindo, nos acompanhando aqui ganha um dinheiro, pô, a gente muda o nosso país. As pessoas vão na padaria do Seu Zé, na quitanda da Dona Maria, elas geram um emprego, elas pagam melhor para as pessoas dentro de casa. Então todo mundo se beneficia disso. E quando a economia vai bem, o país inteiro vai bem. Então a gente tem que lembrar que a gente não vive numa bolha. As pessoas têm uma ilusão de que elas... não, mas isso não é do meu interesse. O que exatamente não é do seu interesse? Porque é igual um quebra-cabeça. Você tá conectado com um monte de gente. Você pode achar que a sua atitude ou o seu dia a dia não afeta pessoas, mas até o seu sorriso afeta as pessoas. Se você acordar mal-humorado e passar o trajeto inteiro mal-humorado, você vai levar um monte de gente a ficar mal-humorado junto com você. Você nem percebe. Agora, se você sair da sua casa sorrindo e dando um bom dia para as pessoas, você vai ver a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, a gente tem que lembrar que todo mundo tá conectado. A não ser que você fique literalmente dentro de uma caverna e não saia nunca. E não fale com ninguém. E não fale com ninguém. Agora, não tem como. O tempo todo a gente tá se conectando com pessoas. Então é do interesse de todo mundo. E a gente tem que lembrar isso. Tanto que, quando eu fui criar o Clube do Theo Torinho, eu falei, cara, ele não pode ser vinculado à minha existência. Porque, por exemplo, pra eu vir aqui fazer esse bate-papo com vocês, eu preciso existir, eu preciso vir aqui, eu preciso me preparar pra estar aqui. Agora, quando eu crio um desenho animado, eu posso deixar de existir, mas o desenho animado continua existindo. Então, no Clube do Theo Torinho não tem a Carolzinha. Aí todo mundo, por que não tem a Carolzinha, não sei o quê. Porque eu vou morrer, mas o desenho animado vai continuar. Ai, nossa, mas não fala isso. Gente, todo mundo vai morrer, não sei se vocês sabem, mas todo mundo vai em algum momento. Não quero morrer cedo, não tô falando isso. Principalmente porque eu já superei os 28 anos. Quando eu era criança, sonhei que eu ia morrer com 28 anos. Ai, meu Deus. Quando eu fiz 29, fiquei tão feliz. As duas, ai, meu Deus. É louco, né? Você imagina isso. Não, você deve ter passado os 28 assim, né? Pros 29. Eu acho que eu nunca contei isso publicamente, mas foi muito bizarro, assim, porque, sei lá, era criança e tinha sonhado isso. E daí eu fiquei com um número na cabeça, mas eu sempre vivi bem, mas sempre, assim, tipo, com esse número. A hora que eu fiz 29, eu falei, passei, tá tudo certo. Agora eu vou ver pra sempre. Agora me segurem. Pode ser, sabe, com quanto, Carol? 128. Eu errei, faltou um Pode na ser. frente. Nossa, dá um exemplo. Pelo amor de Deus, acho que 128 é muito.
Não, eu quero ficar até 150. 150? A gente conversa até lá, cara. A gente conversa até lá. Quando você tiver 90, a gente conversa. Segundo a medicina, a criança que vai viver até os 150 já nasceu, né? Então... A gente já passou umas farmacêuticas por aqui, né? A gente debate muito por isso. Inclusive, que ela passou falando... por elas e você Não, eu falei, fazendo gente, tratamento de 150. Exatamente. Olha, mandam pra cá. Olha, minha melhor amiga é geriatra. Será que ela me ajuda? Não é? Gente, como fazer isso? A gente monta um time, Carol, pronto. Traz as amigas será todas. que o mundo me aguenta até 150 anos? Acho que Nossa, vai melhorar muito o mundo. E você já passou por... Acho que foram mais de 30 empresas que você investiu no Shark, né? Agora 40. 40. Caramba, que legal. Qual você acha que foi a mais desafiadora que você topou e depois você, tipo, passou uns perrengues, assim? Putz, eu até mudei, a gente vai passando os perrengues, a gente vai evoluindo no nosso jeito de fazer as coisas, né? E assim, até fiz um painel só pra mulheres, bem bacana, que era o meu melhor fracasso, né? E você sabe que é curioso, porque as pessoas têm um pânico de falar de fracasso, né? Porque ninguém quer admitir que você fracassou. Mas, gente, eu sempre fui do esporte, né? Você joga futebol, eu sempre joguei futsal, joguei basquete, não tinha altura, mas jogava. A Bel também era jogadora de futebol. Acreditem se quiser, a Bel era jogadora Bel, vamos jogar. Juro. Eu agora sou patrocinadora do Vasco Feminino. Gente, eu vou lá pra torcer. Vamos, me chama. Eu tô querendo fazer um jogo só de mulheres, estrelas. A gente ia fazer agora no final do ano, mas Copa, tudo atrapalha. Mas a gente vai fazer o primeiro time, o primeiro jogo das estrelas, só com mulheres, né? Porque só tem dos homens, né? E daí, sim, mas pra farra mesmo, né? Sim. Bom, se não tiver jogadoras profissionais, eu posso tentar. Mas a ideia é brincar mesmo, tá? Porque também eu joguei muito tempo, mas agora, durante esses 2 anos... Eu vou ser do time de vocês duas, por favor. Não, e daí eu comecei a correr, né? E daí eu era a pessoa que corria, então corria bem no meio do campo ali. Mas é engraçado dizer isso, porque eu sempre gostei muito de esporte. E o esporte, cara, você vai jogar, por exemplo, futebol. Não tem 2 ganhadores, não tem 2 campeões. Tem quem ganha e quem perde. Sim. E as pessoas têm que entender isso. Alguém ganha e alguém perde. E tipo, tá ok. Você perde pra você poder evoluir. Ah, não, porque hoje em dia você não pode falar de derrota. Hoje em dia, vocês tinham na época, tipo, noivinha na escola? Eu tive escola eu estudei numa escola de freiras e a gente tinha festa junina. E daí na quadrilha, sim. você tinha noivinha. Sim, eu já fui noiva. Então, eu sempre fui eu sou tamanho todo, né? Então eu era noivinha, gente. Era noivinha porque eu era a primeira da fila. Eu também. Acho que eu casei 3 vezes. Gente, eu era sempre a primeira da fila, juro. Sempre. Pô, mas você ficou mais alta do que eu. É que eu tô de salto também. Ah, entendi. Tá explicado aqui. Então, e daí hoje em dia eu ouvi dizer, não pode ter mais noivinha, porque as outras meninas ficam chateadas, não sei o quê. Eu não sei até quanto isso é saudável. Eu não sou, né, psicóloga de crianças pra saber o quanto isso é saudável. Mas eu tô aqui questionando, porque quando você vai jogar futebol, por exemplo, ou você vai jogar basquete, ou você vai jogar handball, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Sim. É natural. Então, quando a gente pega e não admite os nossos fracassos, a gente não se permite evoluir. E isso me incomoda absurdamente. E no Shark teve isso. Teve uma pessoa que eu investi e que eu coloquei todo o dinheiro, né? Tipo, pós-Shark ali, a gente faz uma due diligence, etc. Ou seja, pra ver se é tudo verdade que ela falou. E daí você faz o aporte. Hoje em dia eu não faço o aporte de uma vez só. Então ela tem metas e conforme ela vai entregando, eu vou fazendo os aportes e eu controlo o caixa. Por quê? Porque eu fiz esse aporte e ela sumiu. Mentira. Tô em choque. Ela trabalhava com outra coisa e... Chegou a grana e foi embora. Assim, não sei. Hoje tipo, você tem um time que te ajuda? Eu tenho uma aceleradora. Legal. Montei uma aceleradora inteira. Montei um CSC, que é um Centro de Serviços Compartilhados, porque eu também percebi que eles apanhavam com as mesmas coisas. Finanças, RH, marketing, etc. E se você contrata em grupo, fica bem menos custoso. Então, se nós 3 formos procurar uma assessoria de imprensa, a gente vai pagar menos, porque a gente vai contratar nós 3. Sim. Então, isso fez uma grande diferença. E esse é o problema. A gente vai confiando nas pessoas e é aí que mora o perigo. Você não imaginou que uma pessoa vai na televisão, né? Pediu o negócio e ela vai pegar o dinheiro e sumir. Cara, exato. E daí teve uma outra recente aqui que eu, notifiquei e tal, porque tentei amistosamente falar, olha, me dá um report, porque eles em contrato estão lá que eles têm que me dar o report todo mês, né? Pra eu saber o que tá acontecendo. E aí, não dava, não sei o que, beleza. Não deu o report. Aí, essa daí não foi através do Shark, foi uma paralela. E eu peguei e notifiquei, falando, olha, você precisa então me devolver o dinheiro, porque é um mútuo, né? Ou converto em ações, ou é um empréstimo. Uhum. Se você não me dá satisfação, você tem que me devolver o dinheiro. E daí a pessoa, tipo, sumiu. E não sei o quê. E, tipo, ainda tentou procurar pessoas pra falar mal de mim, pra tentar me processar. Tipo assim, as pessoas são muito...
doentes, cara. E tipo assim, você tenta ajudar. O ser humano tem que ser estudado, Você tenta ajudar. E o que eu ganho com isso, entendeu? Eu tô colocando meu dinheiro. Ninguém trabalhou por mim. Essa pessoa não trabalhou por mim. Então, ou seja, tem isso. E daí eu mudei o meu jeito, mas e quando eu falo ali, né, pós-Shark, eu deixo muito claro. Você não tá aqui só ocupando uma vaga e ocupando meu tempo e meu dinheiro. Você tá ocupando a vaga de uma pessoa que queria dar certo. Que ia fazer esse país acontecer. Você deveria ter vergonha de fazer um negócio desse. Sim. Mas imagina, se uma pessoa faz um negócio desse, vergonha é óbvio que ela não tem caráter nenhum, né? Zero. Concordo. Então, eu acho que, assim, infelizmente, o maior desafio que eu passei ao longo da minha jornada é o relacionamento com pessoas. Então, assim, já tomei alguns tombos de pessoas que me passaram a perna. E eu tenho certeza que vai continuar a gente me passando a perna. Assim como, né, todo mundo tem um amigo interesseiro. Tipo, cara, sempre tem. Você começa a ganhar dinheiro, sempre tem aquela pessoa que é um chupim. Que ela vai no lugar com você porque, tipo, e daí ela sempre tá sem grana, dá o golpe da carteira. Quem que não teve isso? Sempre. Não tem. Cara, é bizarro como as pessoas conseguem viver assim, né? Hoje você consegue identificar melhor, né, também. Sim, não, mas eu fui evoluindo, porque, imagina, eu sou de 50 mil habitantes, Porto Feliz. A minha tem 60 também. Interiorana. É Marechal Cândido Rondon, entre Foz e Cascavel, lá no Paraná. Nossa senhora, é longe. É longe. Então, a minha é mais perto, é 1 hora daqui, né? Entrou no mapa agora por causa da Fazenda Boa Vista. Adorei. Então, é verdade, Porto Feliz, é verdade. Metro quadrado mais caro de São Paulo. Olha só que incrível. Não, minha família tá feliz da vida. Ótimo, literalmente upgrade total, né? Total. E daí, é 1 hora e pouco daqui, mas ninguém sabia onde era Porto Feliz. Agora que a Fazenda Boa Vista tá lá, todo mundo sabe onde é Porto Feliz, mas tudo bem. E daí, mas uma cidade de 50 mil habitantes, você tende a conhecer todo mundo, então ninguém faz nada muito errado. Porque... Quem que é seu pai? Quem que é seu avô? Exatamente. Né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo conhece todo mundo. Não, e se você fizer, alguém bate na porta do seu pai e fala assim, tua filha tá aprontando aqui, ó. Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Então a gente é acostumado, assim, literalmente, como a gente fala no interior, né? O fio do bigode. Você não tem contrato. Você, deu a palavra, você tem palavra. Aí, quando você começa a fazer negócio com outras pessoas, você vai ver que não é bem assim. E daí eu comecei a aprender muitas coisas. No Shark, por exemplo, eu aprendi leitura corporal. Porque a leitura corporal entrega. Se a pessoa estiver mentindo pra você, porque eu nunca vi aquelas pessoas na vida, né? Por sinal, pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você ficar com dó do empreendedor, fique com dó do Shark. Porque a gente não faz ideia de quem entrou naquela porta. Eu nunca vi aquela pessoa na vida. Agora, aquela pessoa já viu todas as minhas entrevistas, ela viu tudo que eu falo aqui. Que você gosta, o que você já investiu, tudo, né? Exato. E daí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai tentar me persuadir, ela vai tentar me convencer. É igual um processo seletivo, não tem nada mais mentiroso que um processo seletivo. Concordo plenamente. Eu sempre fui enganada. Essa aqui é muito boa. Eu sempre fui enganada, tanto que eu já não participo mais disso. Mas aí que tá, porque a pessoa quer muito trabalhar com você. E daí ela vai falar tudo que você quer escutar. E a mesma coisa lá no Shark. Dá um mês, às vezes mudou não é totalmente. Nem por maldade. É o calor da emoção, ela tá exposta também. Ela tá na televisão. Um monte de gente tá vendo ela, né? Um monte de gente que acha que a história dela é daquele jeito. Dela, você faz uma pergunta, ela não tá preparada. Então, às vezes, ela responde não por maldade, mas na due diligence ela tem que entregar a verdade. Agora, se ela continuar mentindo, daí é maldade. Então, assim, poxa, quando tá só a gente aqui, ó, fechou a porta, desligou as câmeras, tá só nós aqui, me conta a verdade. Aí você teve a chance e você não contou, aí é maldade. Concordo plenamente. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei a aprender leitura corporal. Porque se você for ver, por exemplo, poker, a galera aprende isso, né? E, assim, não tô falando que eu sou expert nisso, mas isso me ajudou a começar a identificar melhor. E eu sou muito de energia. Poxa... Que signo você é, Carol? Sou de Sagitário. Sagitário. Tá pra fazer aniversário, então, né? Agora, dia 30. E com ascendente Capricórnio, né? Então, liberdade e dinheiro... liberdade e dinheiro estão ali comigo. E é muito interessante, porque quando você é ligado, assim, a energia, bateu o santo, quero te ajudar. Cara, não fui com a tua cara, eu não vou conseguir te ajudar. Eu sou péssima de networking. Aí fala todo mundo assim, como assim? Falei, só faço negócio com quem eu gosto. Esse negócio de, você tem que ir a um lugar, porque você vai conhecer fulana, ciclana, beltrana. Falei, putz, não, eu só vou se eu gostar das pessoas. E essa é uma coisa que a gente precisa ser muito honesto com a gente. Porque muitas vezes você quer colaborar, mas você não vai ajudar. Então, ali no Shark eu aprendi muito isso, a me conectar com as pessoas certas e ajudar as pessoas que têm valor de verdade. Amei. Demais. Então vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Quando você começou a ganhar dinheiro novinha,
vocês começaram a investir em qual tipo de empresa? Já vou fazer um push para a segunda. E qual é o tipo de empresa que você mais gosta de investir? Bom, no mercado financeiro, na verdade, assim, a gente tem que olhar um momento, né? No Brasil não tem muito erro você investir em bancos, porque os bancos, eles sempre faturaram alto e pagam bons dividendos, então você acaba tendo uma segurança ali. Mas dependendo do momento, você foca mais uma coisa ou outra, né? Então, quando cai as ações de determinada companhia, e daí tem uma distorção de preço. Então, eu e meu irmão, quando a gente começou a estudar o mercado financeiro, uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo é você não pode ser enviesado. No mundo dos investimentos, você não pode ser apaixonado. Você tem que ver o que dá lucro. O que, de fato, vai trazer retorno para você. Porque é igual você assistir um jogo de futebol. Se você for um torcedor, aí você fica enviesado, você vai tomar decisões equivocadas. Agora, no mundo dos investimentos, você não pode ser torcedor. Então, você tem que olhar de uma forma mais analítica. Então, ao longo da nossa jornada, a gente foi mudando os setores, os segmentos, de acordo com o que estava mais interessante naquele momento. Então, por exemplo, agora que a gente teve aí os últimos 2 anos, lockdown, não sei o que, quais foram as primeiras ações que caíram? As companhias aéreas despencaram. Elas caíram e tal, mas tudo estava na Black Friday da Bolsa de Valores. Então, é muito interessante que eu estava em Nova York quando começou o lockdown, e eu e meu irmão, a gente fez um call, e a gente, bem trader raiz, né? Fez uma planilha de Excel e falou assim, quais empresas a gente vai focar? Primeiro nas blue chips, porque é igual a Black Friday. Você vai falar assim, cara, eu vou comprar a TV da Samsung ou do Zezinho da esquina? Se as duas estão baratas. Vou comprar da Samsung, que é uma marca consolidada, que eu sei que tem garantia, etc. Então, a mesma coisa. Eu vou comprar o quê? Petrobras? Vou comprar Vale, Banco do Brasil? Ou vou comprar uma ação que tá lá perrengue, quase na falência? Então, eu vou comprar as empresas maiores. Então, quando tem uma distorção de preços, você compra primeiro as grandes empresas. Quando tudo vai bem, a bolsa vai bem como um todo, aí você tem que focar nas pequenas ou nas que podem dar um gap. E é muito importante dizer, pessoal, independente de qual seja o seu tamanho como investidor, você não precisa correr riscos desnecessários. Então, uma parte do seu dinheiro vai sempre para as grandes empresas, as empresas que faturam, que geram caixa. Como falei, banco, por exemplo, no Brasil é dificilmente ter erro. O BTG acabou de bater outro recorde de faturamento. Que incrível. Então, quando você vai olhando agora para um risco, para essas empresas, essa daqui pode ser que saia da recuperação judicial. Tá, você não vai vender tua casa para colocar dinheiro nela. Você vai colocar uma parte pequena. É um dinheiro que você pode perder. Então, assim, uma cabeça que sempre foi a nossa, sempre foi essa lógica. Esse é um dinheiro que a gente está colocando em empresas saudáveis e a gente sempre tem uma parte que a gente vai ser mais agressivo. E que daí a agressividade muda conforme o momento. Por exemplo, agora... Se correr risco e der merda, não tem problema. Exato. Agora, eu apostei, por exemplo, durante esse lockdown, eu comprei as ações da Gol. As ações da Gol despencaram, saíram de 30 e poucos reais para R$4,81. E, cara, se você comprasse a R$6, você venderia 18 em 2 meses. Tipo, você fala, mas não tem muito dinheiro. Tá, eu tô falando que R$1.000 ia virar 3, 4, 5 mil reais. Em um espaço de tempo sem muito trabalho. Então, ou seja, sem mandar um boleto, sem fazer uma reunião, sem mandar um e-mail, sem tirar o pijama. Então, vale muito a pena. Mas é uma distorção de um momento específico. Assim como as empresas, por exemplo, setor de educação, foi muito prejudicado. E eles têm como recuperar, né? Todo setor tem como recuperar, né? Tipo, quem eu acho que tá apanhando mais no Brasil é varejo, tem que tomar mais cuidado. Mas a maior parte dos setores, eles recuperam pós um momento que você passou muito tempo fechado. Então, é importante dizer que esse tipo de análise que precisa ser feita. Qual setor que foi mais prejudicado que pode recuperar? Mas em quanto tempo ele pode recuperar? Então, ele vai voltar para R$30, por exemplo, as ações da Gol iam voltar direto para R$30? Não. Mas elas iam bater lá no fundo do poço, iam dar uma respirada e iam voltar. E essa respirada que você pode ganhar dinheiro. Mas esse dinheiro não pode ser todo o seu dinheiro. Então, sempre tem que ser um dinheiro que você está controlando o risco que você está correndo. Então, assim, na minha visão, eu não tenho um predileto, eu sempre olho essas distorções. Por exemplo, também durante esses 2 anos eu investi bastante em agro. Peguei toda a distorção de milho, soja e boi gordo. Porque meu pai é fazendeiro, né? Eu não tenho nenhuma cabeça de gado e ganho dinheiro com isso. Porque eu peguei uma distorção clara e uma alta do dólar. Então, ou seja, você tem uma bolsa em queda, você tem o dólar em alta, você tem um benefício para as commodities.
commodities. E a gente é um país exportador. Então, ou seja, é uma relação clara que você pode ser participativo. Então, eu faço isso o tempo todo? Não. Quando a bolsa está muito bem, obrigado, o agronegócio não é a minha prioridade naquele momento, principalmente se os preços estiverem mais estabilizados. Agora, quando você pega uma distorção clara, uma bolsa em queda e $1 em alta, você pode ter uma chance maior de ganhar com o agro. Então, eu sempre faço uma análise muito mais macro disso. Agora, no Shark, daí é outros 500, né? Porque é outro tipo de análise, né? Primeiro que é de tudo, né, que eu vejo lá. É uma oxigenação do meu cérebro, assim, fenomenal. Porque é de tudo, assim. Coisas que eu nunca imaginei ver na vida, né? Desde a Desembala, por exemplo, que é uma que eu investi agora, que ela é um sachêzinho que você joga na água, ele é biodegradável. E então você não carrega água pra casa. Então, por exemplo, limpa pisos, desinfetante, etc. Que é aqueles galões gigantes, você não carrega. É um sachêzinho minúsculo. Você pode fazer por assinatura, recebe em casa. Então, maravilhoso. Nunca imaginei estar numa indústria de produtos de limpeza, né? Então, assim, pra mim foi igual também a Arizona, que é uma máquina defumadora de carne, ou a Baby Concierge, que é uma plataforma voltada para crianças. Então, tem vários segmentos, setores ali que eu acabo investindo e que não estavam no meu radar. Que legal. Que demais. Falando do setor de investimento, você ainda é quem opera as suas ações, as suas coisas, ou tem alguém que faz isso pra você? Eu tenho de tudo, na verdade, porque dentro da Atom a gente tem uma mesa, até por isso que a gente montou a mesa, uma mesa de traders, onde as pessoas podem operar o nosso dinheiro sem risco pra elas. Tá. Porque humanamente impossível a gente cobrir todas as oportunidades que a bolsa tem. Você fala, mas você opera bem, porque só não é você que opera? Porque é humanamente impossível você ver tudo o que acontece na bolsa. Então, quanto mais gente operando, é igual uma fábrica. Quanto mais gente trabalhando, mais dinheiro você pode trazer. Mais faturamento você vai ter. Então, quanto mais gente olhando para as oportunidades, mais faturamento a gente pode trazer. Agora, eu gosto muito de operar. E é isso que me mantém viva, né? Então, acompanhar a bolsa todos os dias e tudo mais. E hoje, graças ao celular, eu posso fazer isso de qualquer lugar. Então, antigamente, você não tinha aplicativos no celular para você poder operar. Então tinha que estar no escritório, no computador. Hoje não. Você pode, através do seu aplicativo, olhar o mercado e operar em tempo real de qualquer lugar. E isso me dá muito prazer. Porque é igual esporte, por exemplo. Se eu não acordar e fizer esporte todos os dias, eu não sou ninguém. Ninguém me suporta, inclusive. Então, pra mim faz uma grande diferença acompanhar o mercado todos os dias. E outra coisa é muito louca, né? Como que eu vou dar aula? Eu gosto de dar aula se eu não acompanhar o mercado, né? Tipo, como que eu vou falar com o meu aluno se eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo? Então, eu gosto de acompanhar. Mas, óbvio, pelo tamanho que a gente tá e etc., eu tenho várias pessoas hoje envolvidas que operam também o nosso dinheiro. Bacana. Queria aproveitar, Carol, te presentear com a Kion, pra você ter os seus momentos, sua pele já é maravilhosa. Já que você tem um momento de esporte, tem também um momento de pausa pra você cuidar. Aqui um que é feita de argila, tá vendo? É feita de argila e tem mais de 125 minerais, gente. Eu amo, tem um lifting, um detox lifting que já deixa, pós ele já deixa maravilhoso. Que você passa, assim que você passa ele, você já sente a pele puxar, assim, é muito bom. Sou apaixonada. Aqui também, é nossa parceira, desde que a gente começou com o Power, né, Bebel? Eles estão aqui também com a gente. Entrega pra todo o Brasil, tem shampoo, condicionador, tudo vegano, com muita qualidade, todo feito de argila também. É matéria-prima 100% brasileira. Exato, gente. Carol, você que é um furacão, né? Tem todo esse tempo de carreira, tá em Shark, é palestrante, tem todo esse know-how. Tava em Portugal, que a gente tava batendo papo aqui, fazendo Forbes lá também. Como que foi esses últimos 3 anos, né? Porque você já vem de uma carreira longa e super consolidada. Como que foram esses 3 últimos anos de aceleradora, assim, na sua carreira? Mais ainda, porque você tá em todos os lugares, né? Eu acompanho você no Instagram, você tá em todos os lugares. Como que você começa a organizar a sua vida e como tem sido esses 3 últimos anos pra você? Bom, bem interessante que, assim, eu quis, né, crescer a Atom, eu queria ter mais pessoas dentro do nosso time, a gente começou contratando as pessoas, não encontrava as pessoas, daí a gente montou o Educacional. Então, eu tentei fazer parceria com todo mundo que tinha aula, que dava aulas sobre mercado financeiro, não encontrava boas, não é que eu não encontrava bons professores, mas eu não encontrava, os alunos não passavam no nosso teste. Então, ou seja, eu percebia que os professores não estavam ensinando sobre gestão de risco, não estavam ensinando sobre coisas eficientes que eu precisava ali dentro. E daí a gente sentou a bunda na cadeira e foi estudar mais como a gente poderia ensinar de uma forma mais leve. E daí, para escalar, eu fui aprender marketing digital. Então, nos últimos 6 anos, eu me dediquei bastante a aprender sobre marketing digital para poder escalar meu negócio, para chegar a mais pessoas, para chegar a mais vidas, transformar mais pessoas. E
Daí, quando veio nos últimos anos, a gente teve esse período muito conturbado, lockdown, o mundo todo fechado, etc. O que aconteceu? Todo mundo foi pra casa. E quando todo mundo foi pra casa, a gente acabou se destacando muito rápido. Porque todo mundo tinha tempo pra aprender. Então, todo mundo que tinha deixado em stand-by aprender a investir, aprender a ter uma renda extra, agora tinha tempo, porque você não tinha mais que se deslocar. E segundo, as pessoas entraram em pânico não só por causa da questão da saúde, mas também, principalmente, pela questão de não saber se iam ter emprego. E elas não sabiam como ia ser o futuro delas. E todo mundo com boleto pra pagar, com dívida, etc. Então, ou seja, as pessoas estavam muito mais dispostas a aprender uma renda extra. Uhum. E isso fez com que a minha rotina acelerasse absurdamente. Todo mundo tava em casa, mas eu tava trabalhando. O tempo todo tava no escritório, né? Meu time lá, o videomaker, é maravilhoso. Porque, tipo, putz, não, eu vou, não sei o que, não. A gente fazendo teste a cada 2 dias. Eu acho que eu sou a pessoa que mais fez teste no Brasil. Com certeza. Ainda veio gravação do Shark, não sei o que. Nossa, e o teste é difícil, hein? Nossa, teste horrível. Pelo gente. amor de Coitado Deus. do meu nariz, tipo, putz, assim, de verdade. E nenhum teste meu deu positivo em nenhum momento. Que bom, que incrível. Bizarro, assim. Incrível. Então, quando eu fiz o de sangue, eu tava imune. Não sei se eu nasci, mas assim, tava lá e tal, e então assim, não tive que parar em nenhum momento. E eu gravando, e aceleramos os conteúdos, aceleramos esses últimos anos, e acabou vindo o convite do Shark no meio da pandemia. Então foi assim, março, que eu tive a primeira reunião com o Shark, e daí eles pegaram e falaram, olha, a gente tá agora, não sabe quando vai ser a gravação, então a gente vai conversando. E daí eu não sabia se eu tava como uma convidada, meia cadeira, uma cadeira inteira, e não podia falar pra ninguém, porque isso tá em contrato, você não pode falar pra ninguém. E daí fiquei de março até setembro sem saber o que ia acontecer. E daí em setembro que a gente foi gravar. E a ansiedade é mil, né? A ansiedade é mil. E não sabia como ia ser. E eu lembro até, inclusive, que o meu primeiro dia de gravação, cara, eu bebo muita água. E a água do meu lado, eu peguei o copo e tava tremendo. Porque a reação do público é diferente, né? É engraçado que, assim, trabalhar por você ninguém vai. Mas dar pitaco, aonde você vai investir todo mundo. E daí eu comecei né, tipo, gravar e acelerei. E daí veio toda essa exposição e mais coisas, né? Então, ou seja, esses últimos anos foram realmente mais acelerados do que já eram naturalmente. A minha vida sempre foi muito acelerada, isso desde criança. Eu sempre fiz muitos cursos, né? Então, de manhã, se eu estudasse de manhã, à tarde eu fazia curso. Se eu estudasse à tarde, de manhã eu fazia curso. Eu fazia 3, 4 cursos. Incrível. Eu brinco que eu chegava atrasado em todos, né? Porque eu ia tudo a pé. Então, pra não depender da minha mãe ter que ficar me levando e tudo mais. E cidade pequena dá pra fazer isso. E naquela época. Ou de bicicleta também, né? Mas eu ia a pé mesmo. E 5 minutos eu chegava em qualquer lugar. Então chegava, já avisava o professor, ó, 5 a 10 minutos eu vou chegar atrasado. É o período de... Porque eu fazia piano, ginástica olímpica, teatro, inglês, espanhol, eu fazia tudo. E daí, então a minha vida sempre foi muito agitada. Eu não consigo ficar parada, literalmente, porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. Porque eu ainda bato muito nessa tecla, o nosso maior presente é a vida. Então, toda vez que eu estou literalmente fazendo nada, é como se eu estivesse jogando fora a minha vida, entendeu? Então, tipo, mas você não pode ficar sossegada? Posso, assistindo um filme ou lendo um livro, mas fazendo alguma coisa propriamente, né? Apesar de também gostar de dormir, eu durmo bem, tá, gente? Não é isso que eu durmo 4 horas por dia. Tem gente que fala assim, é porque eu nem durmo, não sei o que. Não, eu durmo, eu gosto de dormir. Mas sentir que eu não tô fazendo nada, que eu não planejo, por exemplo, o final de semana. O final de semana é pra você planejar ele. Que horas que eu vou curtir com a minha família, eu vou fazer alguma coisa, não sei o quê. Viver também sem planejamento, ou fazer uma viagem sem planejamento é legal, mas às vezes você deixa de aproveitar um monte de coisa legal. Ou de conhecer, ou até de fazer coisas que você poderia, né, se inspirar, ou acrescentar alguma coisa na sua vida. Então, esses últimos 3 anos, eles foram mais acelerados do que o normal, principalmente porque o digital cresceu muito, e eu já tava muito no digital, e daí com a exposição do Shark aconteceu muito mais. E daí também, bem nessa época, foi começo de 2019, que eu fundei o Instituto Êxito,
com esses 33 homens, e daí mais ainda uma exposição, e saindo na mídia o tempo todo. Aí, no começo do ano passado, a Exame e o BTG viraram meus sócios, então a gente começou a sair muito mais. Eu virei colunista do Estadão, apresentadora do Café com o Mercado do UOL, foi tudo nesse período. Então todos esses convites começaram a aparecer nesse período. Já fiz podcast do Santander, já fiz assim, né, começou incrível, um atrás do outro. Que incrível. Hoje eu tô até numa fase de dar alguns nãos, assim, com dor no coração, porque eu gosto muito de compartilhar conteúdo, mas eu não consigo ter agenda para todas as palestras. Olha que honra ter a Carol aqui, gente. Que honra. Obrigado. Mas é de verdade, porque assim, eu não consigo estar em todos os lugares. Eu acho que a gente tem que começar a filtrar também isso, né? Porque também uma coisa que eu priorizo bastante é a minha vida, assim, a minha família, meus amigos, é estar com as pessoas que eu amo. Então, poxa, beleza, assim, eu vou fazer tudo que eu preciso. Ah, domingo você não pode estar num evento em Interlagos. Domingo não. Domingo não, porque domingo eu vou estar com a minha família. Legal. Então, raramente no final de semana eu vou abrir mão de uma vida minha, pessoal, pra estar numa vida profissional. Até de sábado de manhã é o horário que eu mentoro, né, as minhas investidas no Shark, que é uma curiosidade que todo mundo tem. Tipo, que horário que eu faço isso? É todo sábado. Todo sábado. E por que de sábado? E não é porque, eu não tenho agenda durante a semana. É que de segunda a sexta eu tô falando de Atom. Então, se eu ficar falando de outras, né, se eu tiver mentorar, não sei o que, por exemplo, às 3 horas da tarde, vou pegar e vou dar mentoria para uma das minhas investidas, eu vou parar o meu pensamento e eu vou mudar para uma outra coisa. Então, assim, é literalmente igual estação de rádio. Se você ficar mudando muito de estação, você não escuta música nenhuma. Você não vai conseguir ser produtiva. Então, quando você se dedica a fazer aquilo, você precisa estar naquela estação. Então, como eu comentei com vocês, então, eu vou dar entrevista, eu vou estar naquela estação. Eu vou fazer uma palestra, eu tô naquela estação. Eu tirei o dia pra gravar, eu vou, e inclusive nós, mulheres, sabemos muito bem disso, né? Tá maquiada, tô arrumada, já aproveito o dia, já gravo um monte. Nossa, eu e a Isabel, a gente passou vários perrengues já com isso. A gente chegava, marcava várias coisas no dia de gravação, um dia de foto. Não era um perrengue, né? Até que um dia ela mesma falou, não, se é pra fotografar, é fotografar. Se é pra... É o que veio com essa também. Porque a gente ainda erra bastante nesse ponto, mas às vezes uma boa dica, coisas... né? Pra quem tem mais de um projeto. Por exemplo, a gente tá gravando, e daí você fala assim, foco. cara, vou marcar um call aqui em seguida, e daí atrasa o nosso papo aqui, daí você atrasa o call, daí fica aquela deselegância, daí você manda uma mensagem falando, não sei o que. Então, ou seja, não funciona. Então, assim, cara, você tem que pensar, você tem que pensar no deslocamento, você tem que pensar em tudo isso. E é o que fala, você não fica cansada de gravar o dia todo? Sim, mas eu prefiro gravar um dia inteiro do que eu gravar uma parte, dar uma mentoria, sair pra uma reunião, volta. Você muda muito de estação, você fica maluco no final do dia. Então, de final de semana, no sábado, eu consigo dar mais atenção para as minhas investidas, eu vou ser muito mais produtivas com elas. E daí elas entenderam isso também, né? Porque nem todo mundo gosta de sábado, né? Aí elas entenderam, Carol de sábado vai estar muito mais atenta com o que eu tô falando do que ela estaria durante a semana. Então vale muito mais a pena falar com ela do sábado do que numa sexta-feira à tarde, porque ela não vai estar prestando atenção. Então acho que também é você ser muito fiel ao seu estilo de vida e agenda. Gente, agenda funciona. Agenda é uma coisa tão maravilhosa. Eu também adoro agenda. Não, minha agenda é compartilhada com todo mundo que trabalha comigo. Nossa, todo mundo que trabalha comigo tem acesso à minha agenda. Tanto que meu telefone não vai tocar, porque tá todo mundo sabendo que eu tô aqui. Então esse é um ponto importante. E qual é o horário? É esse horário? Beleza, então esse horário eu vou estar lá. Porque senão você acaba não fazendo nada. E daí você termina o dia com aquela sensação de não ter sido produtivo e não tem nada mais frustrante do que você ter um dia que não foi produtivo. E daí você tem vários... coisa. Aí você teve vários dias assim, você fala, cara, eu tô sempre cansada e eu nunca tô produzindo nada, nunca tô saindo do lugar. Isso é frustrante pra qualquer empreendedor. Então eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa adequar. Uma mega dica. Tanto que a gente faz mentoria de sábado também, né? E mudou nossa vida. Que a gente marcava dia de semana, nossa, a gente tem isso, tem não sei o que, marcava. Agenda é tudo. Agenda é tudo. Nossa, Carol, por mim, você ficar aqui 100 anos. Vamos pro Power. Agora são umas perguntas mais rapidinhas. Bebel, pode começar. Por mim, tinha 3 horas de Power com a Carol. Essas Powers já estão... A gente já matou todas? 3 perguntas para se fazer antes de investir na Bolsa de Valores. 3 perguntas? Eu acho que primeiro de tudo é o que você quer?
né? Então, muitas pessoas acham que existe uma receita de bolo. Ah, não, eu vou copiar o jeito da Carol investir, eu vou ter sucesso. É igual você copiar a rotina, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando, inclusive, você acorda às 5 horas da manhã pra fazer live? Eu falei, nunca nessa vida, não. Não, assim, ó, se eu fizer uma live de manhã, pode ter certeza que essa pessoa é muito minha amiga e ela pediu e eu tô lá. Agora, eu, por livre e espontânea vontade, abrir uma câmera de manhã, eu falei, não, eu gosto de treinar de manhã, eu gosto de estar eu comigo mesma. Então, meditando, orando, fazendo meus esportes, etc. E acabou. Então, assim, não é copiar a rotina de alguém que vai fazer você ser bem-sucedido, assim como não vai ser copiar o investimento de alguém que vai fazer você dar certo. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, por que você tá investindo? Pra quê? Pra qual futuro? É pra sua aposentadoria? É pra um investimento de curto prazo? O que você tá fazendo? Segundo ponto bem importante é quanto você tá disposto mesmo a correr de risco. Porque todo mundo fala, não, eu tô disposto a risco. Daí a primeira 2% para baixo, a pessoa morre de pânico. Então esse dinheiro, de fato, você não precisa no curto prazo. E terceiro, e não menos importante, é você tá disposto a continuar aprendendo ou você vai ser refém da opinião de alguém? Então, para mim, são as 3 perguntas básicas para qualquer investidor começar a fazer um bom investimento. Demais. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente teve um papo tão gostoso que a gente matou todas as powers. Então eu vou fazer novas perguntas, perguntas de curiosidade. Tá vendo? Não, Carol é maravilhosa, gente. Eu já era sua fã, tô mais fã ainda, tá vendo? Não, foi. A gente passou a evoluir. Exato. Carol, você disse que teve problema com gestão de pessoas, né? Problema, no caso, problema que foi mais desafiador pra você. Como que você organizou isso? Você notou que você tinha depois de um tempo ou foi logo de cara? E como você fez pra resolver? É legal de dizer, né? Porque assim, se eu conhecer alguém que não teve problema com pessoas, eu tô realmente querendo ter essa aula, entendeu? Porque todo mundo já teve, né? Você vai falar assim, uma amiga que você não parou de falar, uma pessoa que você se distanciou, um relacionamento que você terminou, todo mundo tem, né? Então acho que assim, é muito importante isso. E por que isso acontece? Aí eu brinquei isso também num painel, que eu sou igual o Zequinha, né, do Castelo Rá-Tim-Bum. É por quê? Por quê? Por quê? Eu gosto de fazer perguntas do porquê isso acontece. E o primeiro motivo que isso acontece é que a gente não fala sobre autoconhecimento. As pessoas não sabem quem elas são. E não é por maldade, muitas vezes. Obviamente tem pessoas que são maldosas de propósito. Mas assim, a maior parte das pessoas, elas nem percebem que elas são daquele jeito. Porque ninguém falou pra elas que elas precisavam se conhecer antes. Então, a gente não falou sobre dinheiro quando a gente era criança, mas a gente também não falou sobre nós. Um exemplo clássico, a gente vai pro vestibular pra ganhar dinheiro. A gente não vai pro vestibular pra fazer algo que você goste. A maior parte das pessoas não exercem aquilo que elas fizeram durante a faculdade. Porque elas foram levadas a fazer, não, faz isso que dá dinheiro. Eu quase fiz medicina. Igual a minha irmã. Não, é assim, tanto de sangue que eu ia ter que ver, eu falei, desisti. Mas por quê? Porque eu ia bem na escola e daí falaram, não, você tem que fazer medicina, não sei o quê. E eu gostava de criança, daí falaram, você tem que ser pediatra. Não tem nada a ver, gente. Principalmente porque gostar de criança não é gostar de criança doente. Então, tipo, né, que você cuidar da criança. Então é um grande desafio. Não tem nenhuma lógica, assim. E daí vem a questão do autoconhecimento. Então, quando você se conhece, você consegue se relacionar melhor. E daí a relação, ela vai ser muito mais leve. E eu conheci um teste que tá me ajudando muito, que chama ADV. Ele gera 78 páginas sobre você. Gente, Nossa. Teste ADV. É. Que Tá incrível. até no meu Instagram, porque dentro da Ato a gente tem uma psicóloga, que é a nossa performance coach, que é a Priscila de Souza, maravilhosa. Ela mora em Nova York. E ela é tipo a Wendy do Billions. Então, quem assistiu Billions vai lembrar. Billions. Não, maravilhosa, né? E a Wendy, ela ajuda muito porque ela é uma coach, ela ajuda os traders a se entenderem que no mercado financeiro uma coisa que pesa muito é emocional. E homem não gosta de terapia, então a gente tem uma coach, né? Pra pegar leve, tipo, ela não tá lá pra resolver o problema da tua influência. Sim. Ela tá lá pra resolver teu problema no mercado financeiro. Por que você tá fazendo isso? Que olha a coisa básica. A pessoa vai indo bem e ela atinge a famosa consistência. Aí, de repente, ela começa a perder dinheiro na bolsa. Aí você fala, o que aconteceu? Não sei o que tá acontecendo. Aí a pessoa começa a narrar o que ela fazia antes e o que ela tá fazendo agora. Ah, não, mas eu tava acordando cedo, daí eu fazia esportes, eu comia direito, não sei o quê, daí eu lia nos notícias, daí eu começo a operar. Tá bom, e como que tá a sua vida agora? Ah, não, eu tô acordando meio atrasado, não sei o quê, daí eu não tô conseguindo ter tempo de esporte. Você mudou a tua rotina inteira. Como que você espera ter resultado? Então, é uma questão emocional. A pessoa, tipo, conforme ela vai ganhando dinheiro ou ela vai se destacando, ela vai
criando uma questão, o ego vai dominando ela e ela passa a não fazer as coisas que ela fazia quando ela estava aprendendo, quando ela era iniciante. E é aí que mora o perigo. Inclusive, os grandes acidentes acontecem perto de casa. Esse é um dado. Eu vi esse dado. Até de 200 quilômetros, né? Se você tá dirigindo, os 200 quilômetros mais próximos da cidade também é estatística, porque você fica tranquilo que você tá chegando em casa. Sim. Não é 200 metros, será? Não, 200 quilômetros. No caso, eu que vinha daqui, né, pra Marechal, 1.000 quilômetros. Entendi. Quando você tá lá na reta final, você fala, putz, agora eu já conheço a estrada, já sei como é. Exato. Quanto mais perto, mais, né, então acho que deve ter um percentual de distância da tua casa. E é bizarro isso, porque... De fato, as pessoas, elas acabam entrando nessa esfera, né? E daí eu comecei a buscar coisas que poderiam ajudar no autoconhecimento. E poderiam ajudar os meus traders e poderiam me ajudar. E quando eu encontrei esse teste de 78 páginas, eu achei bizarro. Porque olha só o slogan dele, é o dobro de resultado com metade do esforço. Ou seja, eu não vou gastar energia com o que eu sou ruim, eu vou gastar energia com o que eu sou boa. A gente tava vendo ontem, a Carol é uma vidente, porque a gente tá falando várias coisas, né, universo, várias coisas que a gente falou ontem, a Carol tá pegando. Chama Lei da Atração. Total, amo. E daí é muito interessante que quando você vai bem em matemática, você vai mal em português, qual a sua tendência natural? Você começa a estudar português e você deixa de lado matemática. Aí você vira o quê? Mediano em tudo. E no teste, ele mostra exatamente quais são as habilidades que você tem para que você esteja nos lugares certos. Muitas pessoas que vão trabalhar comigo, elas são apaixonadas ou pelo meu trabalho, ou pela ato, etc. Mas às vezes elas não têm aquela habilidade. Por isso que eu brinquei, né? O processo seletivo, ele acaba sendo mentiroso. E isso que frustra. Então, eu acabei me frustrando com as minhas pessoas, não é só por maldade, elas queriam me prejudicar. Mas nem elas sabiam o que elas queriam. E daí, como que eu posso ajudá-las a elas se conhecerem? Então, eu não faço o teste pra eu ficar medindo as pessoas. Eu não faço o teste pra eu avaliar as pessoas. Eu faço o teste pra elas. Esse teste é pra você. E elas têm a devolutiva. E elas vão se conhecer. E elas vão tomar uma decisão se elas querem estar perto ou não. Se elas vão agregar ou não. E daí, o relacionamento fica muito mais saudável. Então, assim, conhecer mais sobre isso me ajudou a errar menos. Isso não significa que eu não erro. Inclusive teve alguns erros recentes que pra mim me doeram muito, porque você fala, cara, como que uma pessoa consegue dormir à noite te passando a perna? Ou te falando uma mentira que seja. Se eu pegar e assim falar, cara, eu tô aqui de verde, tô de preto, eu não vou dormir à noite, porque eu te contei uma coisa que não é verdade. E a pessoa consegue te enganar, ela consegue fazer coisas. Então eu acho que assim, aos poucos a gente precisa plantar essa sementinha das pessoas serem mais sinceras com elas mesmas. Porque quando elas entram num negócio e acabam prejudicando, elas prejudicam inclusive a carreira delas. Essas pessoas que eu tive problema na gestão, tanto que trabalharam comigo, quanto pessoas que eu investi, por exemplo, que deram errado, qual a chance delas darem certo? Qual a chance de outra pessoa querer investir nela? Porque o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer quando ela conquistar alguém ou um investidor, alguma coisa, a pessoa vai me ligar. Fala, nossa, Carol, eu investi em você? Então, deixa eu procurar informação. E daí ela vai ver que aquela pessoa não é tão ética quanto ela falou. Ou aquilo não foi tão bom ou tão saudável. As pessoas se conversam. Então, a verdade aparece. No Shark é muito interessante de falar isso, porque os empreendedores, eles têm um grupo no WhatsApp. Não só as que eu investi, né? Que eles estão no mesmo grupo do WhatsApp. Eu coloco todos eles no mesmo grupo. Mas todo mundo que passa pelo programa, eles se falam, eles colocaram tudo no mesmo grupo. Então eles sabem exatamente o que acontece com cada Shark. Então, ou seja, um Shark que não vá bem ali, eles vão se falar. A Carol prometeu mundos em fundos e não entregou nada, eles vão se falar. Então, ou seja, a verdade, ela aparece. Claro. E hoje com a internet não tem como. Claro. Até porque, gente, eu não consigo pensar como que cabimento tem uma pessoa ir lá no programa pedir dinheiro pra acelerar o business dela e aí destruir uma ótima oportunidade, né? Uma ótima oportunidade, que o mais difícil ela já conseguiu, né? Conseguiu alguém que apostasse nela, né? Mas aí também não existiria pirâmide. Então, ou seja, as pessoas ainda acham que elas, né, infelizmente, a gente tem ainda o jeitinho brasileiro, né, que é algo que a gente tem que parar de falar até disso, porque, né, tipo, limpar de vez esse histórico, mas ainda existe isso, né, tipo, da malandragem, de fazer algumas coisas, de, putz, você fala assim, cara, tem a corrupção que tem, por exemplo, num governo, mas aonde começa?
É a pessoa que, tipo, é parada e paga pro cara que é o policial. Exato. Então, ou seja, por que é diferente É quando você dá os alimentado. R$50 e quando Não, o cara é. rouba? Começa ali, né? E quando você pega e cola na escola. Então, não, mas é normal colar. Você falou, é normal você passar a perna? É normal você pegar e... Não, mas é só uma vez, ou só isso, ou você cortar uma fila. É normal você cortar uma fila? Não, não é normal. Então, ou seja, tá presente em tudo. E aí você fala, cara, eu não consigo entender como uma pessoa consegue realmente achar normal. Você tem uma fila lá quilométrica, ela deu um jeito, ela passou na frente de todo mundo. Por que você merece mais do que todo mundo que tava lá na fila esperando? Não, né? Então é a mesma lógica. A pessoa pode ir pra um programa, infelizmente. Ainda bem que o Shark tem uma curadoria, né? E eles tentam investigar tudo. Mas pode acontecer, né? Porque as pessoas têm uma habilidade muito grande de Eita. esconder coisas, né? São muito boas mesmo. Opa. Investe em Ana tá aí, né? Invente em Ana. Exato. É verdade. Tá aí, Nossa, gente. eu fiquei chocada com essa série. Case. É verdade. Chocadíssima. Um baita de case. Tem outra que é um TCC, eu preciso achar essa matéria, mas a menina fez um TCC provando que a rede social era manipulada. Ela fez uma volta ao mundo sem sair da casa dela. Que demais. Ela postou nas redes sociais como se ela tivesse feito uma volta ao mundo e ela nunca E saiu da todo mundo casa dela. acreditou. Todo mundo acreditou. Ou Mas, seja, gente, tem várias pessoas que Tem. são muito malucas. Esses dias eu vi uma pessoa que roubou a mesma foto da outra pessoa. E, tipo assim, estou aqui. Mas você sabe que isso é doentio, né? As pessoas quererem viver a vida de uma outra pessoa. Uma coisa é você fazer um repost. Olha que lugar bonito, fazer tal coisa. Mas, realmente, é uma coisa muito louca. Imagina dar volta ao mundo, todo mundo já... Nossa, a pessoa tá viajando. Não, é que ela fez justamente pra mostrar como... Manipulado. É, que como é nem- manipulado. Exato. Mas vocês assim, não fake viram? meu tem 3 por Horrores. semana. 3 por semana que eu derrubo. Vocês assistiram, eu não lembro se foi um filme ou um documentário, que tinha um cara que ele começou a fazer, dar nota, ele começou a colocar tipo no Airbnb, nesses lugares pra visitar de casas, restaurantes e hotéis. Que não existiam. Você lembra? Que não existiu. É. Ah, teve um cara que eu acho que criou um restaurante assim, né? Exato. Eu vi esse caso que E ele... que foi votado como o melhor restaurante da porque ele mesmo ia cidade. votando e não sei o quê, Exato. e daí o restaurante sempre tava lotado, as pessoas ligavam pra reservar, não existia, não conseguiam, né, reservar porque tava lotado, e daí quando ele abriu, ele, tipo, era super famoso e a comida era normal. E Gente, tinha tem vários comentários, e pelo que eu li, tinha comentários de pessoas que falaram que tinham ido lá e que nunca tinham ido. Porque não existia. Exatamente. Que um Mas puxou tem outro. vários casos. Teve também acho que a Red Bull, né, fez um caso que ela não tinha grana pra marketing e jogava as latinhas no No lixo. lixo. Eu vi Pra esse poder, né, fazer... E aí que tá, o ser humano, ele é manipulado. Se tiver uma fila, em qualquer coisa, Você vai entrar. as As pessoas vão pessoas entrar param na na fila. fila só pra saber o que tá acontecendo. Exatamente. As pessoas vão entrar na fila. Se você quer fazer um lugar ficar bombado, você faz uma fila. Quantas vezes você não foi numa festa, por exemplo, você entra na festa também e você ficou uma puta tempo Não, na gente, fila. isso é o ó, não é? Nossa, isso dá raiva, né? Eu falei, teve uma vez que Aí aconteceu por comigo, que eu falei, a pessoa tá te todo deixou na- mundo na fila. É. Tipo, Tá todo mundo na fila, porque você entra e não tem ninguém dentro da festa, porque as pessoas te deixaram na fila pra mostrar que a festa está cheia, né? Então, assim, existem algumas estratégias que são utilizadas pra isso. Mas já teve um caso de uma menina que tava num grupo meu, muito tempo atrás, e eu tirei uma foto no poker. Tava jogando poker com uns amigos e tal, e daí as meninas perguntaram, onde você tá? Não sei o que, eu tirei a foto da mesa. Ela pegou essa foto e ela postou. Aí eu falei assim, o que você fez? Ela, não, eu postei e tal, não sei o que, pra eu parecer mais cool. Eu, o quê? Eita. Pra eu parecer mais legal, tal, não sei o que, atrair outras pessoas. Eu falei, caraca, mano, que loucura. tô em choque. Pra ela não Aliás, tinha Carol, eu problema nenhum, né? amo poker. O dia que você jogar, pode me chamar. Ah, viu? vamos, com Quase certeza. fiz meu aniversário, que eu sou escorpiana, quase fiz meu aniversário num poker. Parabéns, foi agora, Obrigada, foi agora. Eu amo jogar também. Mas então você joga bem. Eu não sou jogadora. Eu sou uma doadora de fichas. Eu não sou uma jogadora, mas Eu é que também. escorpiana é muito competitiva, né? Sim. Então, assim, eu adoro jogar. Tá tendo agora, BSOP. Ah, é? Aham, Eu sou lá. péssima de saber os lugares. Eu jogo com os amigos, né? Vou Mas pode apresentar me algumas chamar. amigas. Não, por muito tempo eu até patrocinei, né, um poker solidário do Fernando Sorocaba, viraram grandes amigos e tal, e eu sempre ia. Foi lá, inclusive, que eu fiquei amiga da Mayara, né, porque só tinha eu e ela de mulher. Legal. Adorei, adorei. E daí sempre tinha um leilão beneficente e tal, e eu sempre ajudava, então eu ficava jogando pra isso. E daí, assim, não jogo profissionalmente, só brinco e etc, mas já joguei várias vezes nesses, principalmente poker solidários,
horas, né? Não, eu adoro jogar. Adoro. Não, eu não sou profissional, mas eu gosto de jogar. Mas o jogo, o poker, ele tem muitas coisas que a gente usa no mercado financeiro. Que, por exemplo, é de você não ir all-in, né? Tipo, no poker você vai all-in. No mercado financeiro você não vai all-in, porque você não vai colocar todo o seu dinheiro numa só. Mas a gestão das fichas, a estatística por trás. Então, qual a chance de eu estar certo ou estar errado? Então, tudo isso, ele é muito parecido. A disciplina envolvida no poker. Só que no caso do poker, você tem um índice de acerto muito menor, né? Então você, quando ganha, tem que ganhar muito para compensar aí todas as derrotas que você enfrenta. No caso do mercado financeiro, não necessariamente. Então você não fica buscando um grande pote. Você ganha sempre com consistência para daí você ter um índice de acerto alto. É bem interessante. Legal. Eu tenho só uma curiosidade. Quando você começa o programa, você tem um número de empresas que você pode investir, tipo... Uma meta, assim? Ou não. Se quiser uma empresa só, tá tudo bem? Ou vocês têm não tem, né? Na verdade, assim, óbvio que o programa, ele quer sharks que vão investir. Então, eles não obrigam você a fazer um número mínimo de investimentos. Mas, se você provavelmente não for uma pessoa que investir em nada, pode ser que você não seja convidado para a próxima temporada. Sim. Porque é por temporada, né? Então, o contrato é sempre por temporada. Então, eles te convidam e etc. Eles fiscalizam bastante hoje em dia, né? Se tem grana, se tem liquidez, né? Porque não é só grana, tem muita gente que tem dinheiro todo preso, né? Tipo, preso no sentido de mercado imobiliário e tudo mais, não vai conseguir ter liquidez. Exato, não vai ter liquidez pra fazer investimentos, etc. Às vezes não tá disposto, então por isso que eles fazem entrevista. É literalmente uma entrevista de emprego, que eu só passei 2 na vida, da Unilever e do Shark. E foi, porque eles estão te perguntando várias coisas pra saber se tem perfil pro programa, né? E o Shark, ele não tem também, assim, nenhuma meta e nem um limite, nem pra baixo nem pra cima, né, de investimentos que você pode fazer. Agora, eu sempre separo um budget, né, uma grana, que eu tô disposta a investir, etc. Nas temporadas, nenhuma eu atingi esse objetivo, então eu sempre tive muito pé no chão. Que também não adianta nada você falar assim, eu vou gastar 500 mil. É uma ilusão, você vai, obviamente, colocar muito mais dinheiro do que isso. E nessa última temporada, eu fui a que mais investi, né, então eu tive 17 investimentos. Foram 15 investidas diretas, mais 2 mentorias, né, parcerias que eu acabei fazendo lá, então, e foi mais do que até eu imaginava, mas, putz, eu não vou perder uma boa oportunidade, né, e teve alguns casos que eu acabei sendo convidada pelo João e pelo Semenzato, outra que eu fui convidada pelo Tito, e eu acabei gostando da ideia da parceria, e eles iam agregar muito, iam poder colaborar bastante, e acabei topando, mas se eu tivesse sozinha, por exemplo, não iria, porque eu sei que ia me dar muito, não dor de cabeça, mas muito trabalho. E daí eu não ia conseguir atender todas, né? Sim. E eu sempre me preocupo muito com o pós-Shark. Porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas estão ali e elas confiam em você, elas querem seu suporte, elas querem que você ajude, né? Óbvio que a gente não vai trabalhar por ninguém. Você que tem que trabalhar, você tem que realmente se dedicar. Mas elas estão ali querendo sua atenção. Então é muito importante que você tenha uma quantidade saudável para que você possa dar o suporte certo. Ai, que bom que tem um... É isso. Legal. Bom, eu quero presentear a Carol também com Ops, né? Nossa tá suplementação cheia de presente. Carol, a Ops, eles têm a suplementação, exatamente. Pra sua rotina, show. Tanto pra cabeça quanto pra melhorar, né, a vista. Exatamente. Você que gosta de ler bastante e ocupa bastante a cabeça. Deve sempre no celular também. Exato. Eu os olhos. Tinha 7 graus. 7 graus? 7 Uau! Graus. Eu usava lente desde os 11 anos de idade. Uau, 7 graus é bastante. Não me via no espelho, acordava e não enxergava meu rosto. Caramba. Que loucura. E usava lente ou óculos? Sempre lente. Sempre lente. Porque desde pequena, daí eu convenci minha mãe, né? Com 11 anos eu convenci minha mãe a usar lente. Aí todo mundo, tá louca, porque, né, vai dormir com a lente, vai passar mal pro olho e tal. Eu falei que eu ia cuidar direitinho da lente e prometi e cumpri. Porque eu fiz muito esporte. E daí o óculos não funciona, né? Como você vai jogar futebol, handball? Eu jogava handball. Handball é impossível de jogar de óculos. Exato. Não, e a Ops é maravilhosa. Eles têm esses 2 produtos também, gente, tá aqui no nosso QR Code, entrega pra todo o Brasil, nutricionistas, todas, né? A gente tá super power com eles aqui. Confere no QR Code. Exatamente. E um é pra vista e o outro é pra mente, pra você ter uma concentração melhor. Você vai adorar. Também sou super usuária, tá, Carol?
Gente, Carol, passa suas redes sociais, por favor. Claro. Bom, meu Instagram é Kpaifer, né? CA de Carol, Paifer com 2 Fs de faca, então Kpaifer. Nosso YouTube é Vida de Trader, que é o nosso canal oficial, onde a gente tem mais de 1000 vídeos, conteúdos, etc. E quem quiser aprender uma aula, tem uma aula gratuita esperando vocês, que é no Atom Educacional. Atom é com M de Maria no final. Então, atomeducacional.com.br. Tem uma aula lá esperando sobre o mercado financeiro. E agora, uma grande novidade também, que é o Shark School. Então, a gente trouxe em primeira mão, assinou com a Sony, para trazer essa escola de negócios. É um MBA voltado para empreendedorismo. São 2 anos para as pessoas aprenderem do jeito certo a empreender, sem passar os perrengues que todo mundo passa. Isso. E é muito bacana, porque eu fiz ADM, percebi que eu aprendi um monte de coisa que eu acabei não usando, né? Porque é muita teoria, pouca prática. E daí a gente criou agora toda essa escola voltada para as pessoas poderem aprender e usarem o programa, os pitches, para poder ver o que deu certo, o que deu errado. E é legal de dizer que Harvard, inclusive tem um módulo em Harvard, que ele te ensina a fazer as perguntas certas. Então, por exemplo, a gente tem um tempo aqui, um limite, né, para fazer esse bate-papo. Então, você tem que fazer as perguntas certas para você chegar no objetivo do aprendizado e de você tirar as informações que você gostaria. E é isso que eles ensinam dentro desse módulo também, que a gente trouxe também para esse MBA. Então, você vai aprender sobre todas as áreas, marketing, finanças, RH, etc. Mas, principalmente também, como você pode ser um business leader, né, uma pessoa de negócios, um líder de negócios, para que você possa expandir. Tem aula de graça lá, não tem desculpa, né? Hoje, com a internet, com a tecnologia, todo mundo tem acesso. E é isso. Incrível, Carol. Obrigada. Que honra tê-la aqui. Obrigada. Que honra, que honra, que honra. E vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentários, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.